Manchester United se prepara para embolsar 228 milhões de reais com a ida de Casemiro para o Al Nassr. O brasileiro deve encerrar o seu ciclo nos Red Devils, segundo a imprensa saudita. Os Red Devils estão muito perto de perder o Casé para o Al Nassr. De acordo com a fonte, o brasileiro tem um acerto encaminhado com o time de Cristiano Ronaldo. A venda é vista com muito bons olhos pela diretoria do United. Isso porque o Casemiro possui o maior salário do atual elenco e geraria uma economia mensal suficiente para a chegada de outra estrela. Além disso, o clube também lucraria com esse negócio, já que Casemiro tem vínculo até o mês de junho de 2026, ou seja, ele não poderá sair rumo à Arábia sem uma rescisão contratual ou um pagamento de uma taxa de transferência. Quem também confirma a informação é o portal Sky United, que é especializado na cobertura do gigante de Old Trafford. Ele inclusive revela quantos ingleses devem lucrar com esse negócio. O Al Nassr deve desembolsar 30 milhões de libras, 228 milhões de reais, para comprar o jogador. Esses valores vão gerar um prejuízo milionário ao clube de Manchester, que pagou cerca de 60 milhões de libras para tirar o brasileiro do Real Madrid no ano de 2022. Entretanto, devido à idade avançada do volante, que já está com 33 anos, além do seu alto salário, o Manchester United ainda assim vê o negócio com ótimos olhos. Na prática, a economia gerada deve compensar o prejuízo do investimento. Casemiro tem mais 2 meses de contrato e ganha 350 mil libras por semana, algo em torno de 1,4 milhão de libras por mês. Ele é um dos atletas mais bem pagos de toda a Premier League. São 10,6 milhões de reais por mês que iriam fazer os ingleses gastar 127,2 milhões de reais com o volante até 30 de junho do ano de 2026. Na prática, a saída do craque vai render uma economia de 16,7 milhões de libras. Esse valor poderia ser usado para investir em uma contratação, seja pagando uma taxa de transferência ou sendo utilizado para pagar o salário de outro nome. O time inglês, por exemplo, está buscando a chegada de Victor Gyökeres e de Mbeumo, que pode ser inclusive fechado numa troca com Jadon Sancho. Rodrigo do Real Madrid quer jogar no Manchester City e aguarda uma proposta. O brasileiro segue sendo cotado para deixar o clube merengue no próximo mês que vier. O Raio, ao que tudo indica, já não é mais intocável no Real há muito tempo. Muito querido por Ancelotti, o brasileiro ainda está sendo avaliado por Xabi Alonso, que já chegou a preteri-lo em algumas situações. No jogo contra o Pachuca, por exemplo, o atacante iniciou o jogo no banco de reservas e não teve nenhum minuto em campo. Assim, sua saída do time voltou a ganhar força em rumores. Ele inclusive é um dos sonhos do técnico Arteta para o Arsenal. Contudo, uma transferência para os Gunners não parece estar nos planos do craque brasileiro para julho. A informação foi divulgada pelo Cadena Ser da Espanha nessa quarta-feira, 25/6, e revela que o Raio tem outra prioridade. Ele está esperando, se acontecer, um contato do Manchester City. Se for para sair, quer sair para o City. O brasileiro, assim como seu staff, entende que uma ideia para os Sky Blues seria mais benéfica para a sequência de sua carreira. No entanto, ele também considera ficar em Madrid caso as coisas mudem e ele volte a se sentir uma figura que seja importante. A diretoria do City, no entanto, nega que tenha feito uma abordagem oficial pelo craque brasileiro, ou seja, ao menos por hora, esse contato oficial ainda não aconteceu. Rodrigo foi relacionado para o jogo do Real Madrid contra o Red Bull Salzburg, um confronto que definiu quem seria o líder do Grupo H. O Raio não se sente tão acolhido assim no Real Madrid e a tendência é que isso pode acontecer de uma forma que a gente menos espera. Raio pode estar com os dias contados no clube, mas ainda assim lá no fundo ele quer que o Real Madrid dê certo para ele, já que o Real segue sendo o plano A no seu coração. Pilar do Flamengo no Mundial, revelação, o Wallace Jan do Flamengo não é alvo do Real Madrid, mas pode se transferir para o Wolverhampton. O jovem do Mengão tem multa rescisória baixíssima, o que liga o sinal de alerta na nação em uma possível saída. Como foi divulgado pelo jornal Marca em rumores, o Real Madrid havia sido especulado para ser interessado em Wallace Jan, só que na verdade isso foi desmentido. O jovem faz um surpreendente Mundial com 2 gols anotados, mas não é alvo merengue. No entanto, ele pode sim se transferir, mas para o Wolverhampton. Houve uma sondagem recente dos ingleses por Wallace Jan. Segundo a UOL, a consulta do time da Premier League aconteceu diante de Cláudio Guardanaro, que cuida da carreira do jovem flamenguista. Por hora, apenas consulta, nada avançado. O Wallace Jan tem multa baixíssima, o que pode resultar em uma saída por valores entre 33 milhões e 40 milhões de euros. Isso para o mercado internacional. Pelo fato de nunca ter se sentado com o Flamengo para uma renovação contratual, o Wallace Jan ainda tem um salário de base no clube carioca e por mês desembolsa cerca de apenas 16 mil reais. Você pode dizer, Zefut, isso é pouco? Não, isso não é pouco. Para você brasileiro, para nós brasileiros, isso não é pouco. Mas estamos falando de um jogador de futebol que fez 2 gols no Super Mundial. Então sim, ainda é pouco. O valor é um dos mais irrelevantes do elenco do time de Felipe Luiz, que tem jogadores como Bruno Henrique e Alexandro com vencimentos acima de 1 milhão de reais por mês a cada mês do ano.
A diretoria carioca ainda não discute uma renovação contratual do jogador Wallace Yan, pois todo o foco está no Mundial de Clubes. A tendência é que as possíveis conversas para uma renovação aconteçam após o torneio da FIFA. O Mengão já está nas oitavas de final. O Palmeiras de Leila Pereira e o Botafogo de John Textor foram citados como clubes que poderiam desembolsar um valor de multa nacional para ele, já que a multa nacional é mais baixa, de 33 milhões de reais, e assim poder tirá-lo do Flamengo, somado por uma valorização de salário. No entanto, a própria UOL apenas sugere os clubes, assim como também deixa claro que assim, clubes europeus como o Wolverhampton, que podem desembolsar o valor da multa internacional, que é de 260 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo quer vender muito caro para os europeus, se isso de fato acontecer. Manchester United faz sondagem por Nkunku, atacante do Chelsea. O jogador não está nos decidiu buscar informações a respeito de Christopher Nkunku, jogador do Chelsea. Ele está fora dos planos dos Blues e pode acabar reforçando a equipe de Manchester nos próximos meses. A diretoria vê com bons olhos uma investida pelo atacante e fez alguns contatos com os seus agentes. O clube mostra otimismo e vê possibilidade de anunciá-lo já na próxima janela de transferências, que se abre no mês de julho. O jornalista Loic Tanzi reportou o interesse do Manchester United na contratação de Nkunku. A diretoria Blue não vê espaço na sua equipe para o atacante francês e está aberta a negociá-lo nas próximas semanas. Os Red Devils fizeram alguns contatos formais com dirigentes do clube rival para buscar informações. Fonte indica que as conversas ainda estão em estágio inicial devido à pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea está focado no torneio, mas se mostra disposto a escutar ofertas uma vez que a competição se encerrar. Com um baixo número de atacantes para a próxima temporada, a equipe de Ruben Amorim vê o francês como uma ótima opção do mercado. Nkunku já comunicou seu desejo em sair e não se importa de vestir as cores de outro time da Premier League. Pelos Blues, o jogador não teve números considerados impressionantes ao longo da última temporada. Reserva na maior parte do tempo, o atleta, que tem 27 anos, entrou em campo em 44 oportunidades, balançando as redes 24 vezes, além de contabilizar 5 assistências. Chegada de Nico Williams ao Barcelona pode fazer com que Ferran Torres vá para o Aston Villa. O clube inglês tem interesse no jogador e o Barcelona pode utilizar desse fator para fechar com Nico. O Barça está bem próximo de aceitar a contratação do amigo do Yamal, e isso pode acabar implicando na saída de Ferran. O ponta esquerdo do Athletic Bilbao é a prioridade do time catalão e tenta arranjar fundos para buscar a sua compra. Recentemente, o Aston Villa reportou interesse na compra do jogador e está esperançoso de que vai conseguir fechar a sua aquisição. Eles apostam que os culés não vão dificultar sua saída e já estão preparando uma oferta pela sua aquisição de forma definitiva. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Graham Bailey, o Barça pode acabar negociando o Ferran em breve. Um dos principais interessados em sua contratação é justamente a equipe do Aston Villa. Os britânicos são apaixonados pelos talentos do ponta esquerda e estariam observando sua situação atual. Eles fizeram alguns contatos iniciais com os agentes do atleta para buscar informações quanto à transferência do jogador. Um dos principais defensores da chegada de Ferran é o técnico Unai Emery, com quem o atacante trabalhou no início da sua carreira. Ambos estiveram juntos no Valência, clube no qual Ferran estreou como profissional e foi comandado por Emery, com quem tem uma boa relação. Há uma grande expectativa de que o Barça utilize o dinheiro da venda do jogador para bancar a contratação de Nico Williams. Devido a esse fato, há uma expectativa de que eles exijam valores entre 55 a 65 milhões de euros pelo atleta. Nesse momento não há nenhuma negociação entre as partes envolvidas e isso só deve acontecer em caso de sinal verde de Ferran Torres. O Aston Villa adota cautela e está adotando uma postura bastante relaxada para as negociações. Leandro Paredes recusa jogar com Neymar e acerta com Boca Juniors. O Boca não fez uma boa campanha no Mundial e foi eliminado após ficar no empate em 1-1 diante do Auckland City. Encerrada sua participação da equipe no torneio, a diretoria aproveitou para avançar pela contratação de Leandro Paredes ex-Roma. Segundo informações do jornalista César Luiz Melo, o jogador argentino novamente vestirá a camisa do clube e vai assinar um contrato de 3 anos e meio. A diretoria e os advogados do clube argentino estão trabalhando nos bastidores para pagar a cláusula de 3,5 milhões de euros do time italiano. Paredes assinou um contrato com a Roma até junho de 2026, por isso os dirigentes do Boca procuram a melhor solução para pagar a multa rescisória e anunciar o atleta. Vale lembrar que Neymar, atacante do Santos, recomendou a contratação do Paredes, volante argentino de 30 anos, ao clube santista no começo do ano. Porém, nenhuma negociação avançou. Depois o jogador foi ligado ao Boca Juniors, mas rejeitou o clube da Argentina. Segundo o jornalista, o jogador estaria focado a cumprir o contrato com o clube italiano. Porém, a situação mudou e ele é o novo reforço do time argentino. Nessa temporada, o volante foi titular em boa parte das competições. Foram 32 partidas, sendo 23 como titular e 2.018 minutos disputados, com 4 gols e 2 assistências. Paredes foi revelado pelo Boca. Ele estreou como profissional em 2011, quando atuou somente em um jogo. Em 2013, ele foi emprestado pelo time argentino ao
Chievo, da Itália, e depois a Roma e ao Empoli. Em 2016 ele novamente fechou as cores da Roma, mas na temporada seguinte foi para o Zenit da Rússia, após ficar por 5 temporadas, quando em 2022 foi emprestado à Juventus. Depois foi anunciado pela Roma em 2023. Konaté do Liverpool quer jogar no Real Madrid ao lado de Vinícius Júnior de jornalista. O francês também foi oferecido ao PSG, mas prefere um acordo com o gigante espanhol. Crescem as chances de Konaté se transferir para o Real na próxima temporada do futebol europeu, ou seja, em junho de 2026. O francês vê a possibilidade com bons olhos, frisa o jornalista internacional Santi Aouna. Foi um dos agentes de Konaté que ofereceu o zagueiro ao Real Madrid, assim como para o PSG. Entre os dois gigantes, ele prefere atuar ao lado de Vinícius Júnior no futebol espanhol. O Liverpool está ciente da situação contratual do zagueiro e nos bastidores tenta uma renovação de seu contrato. No entanto, a última tentativa teve recusa do francês, o que liga ao sinal de alerta dentro do atual campeão da Premier League. O clube merengue está interessado no futebol de Konaté, assim como o Saliba, ambos agradam a Florentino Pérez. Pela questão contratual, o zagueiro do Liverpool aparece à frente do zagueiro do Arsenal. Florentino Pérez se dá muito bem com o Liverpool e o plano é esperar o verão de 2026 para fechar com o zagueiro. O movimento é parecido com a transferência de Trent Alexander-Arnold, já presente no Mundial de Clubes com as cores do clube. O Liverpool seguirá tentando chegar a um acordo com o parceiro de Van Dijk nas próximas semanas. Se falhar, os ingleses podem considerar vendê-lo nesse verão em busca de compensação financeira. A possível chegada de Konaté ao Real Madrid tem relação com a possível saída de Rudiger, cujo tem contrato até junho de 2026. O francês, em tese, seria o substituto do alemão. Isso inclui as características dos jogadores. Ambos são altos, são fortes e de imposição física. Florentino Pérez trocaria Rudiger por uma versão quase igual, mas 6 anos mais nova. Tu tá tão acostumado com vários rumores envolvendo contratações, pois vamos ter rumores envolvendo renovações. Nem de tudo se faz apenas jogadores saindo. Às vezes jogadores renovam. E é o caso de Cristiano Ronaldo, que deve assinar um contrato de 1 ou de 2 anos, afirma Fabrício Romano. Mesmo depois dos rumores, o CR7 deve renovar o seu contrato com o Al Nassr. As negociações estão acontecendo e o craque português deve assinar um novo contrato de 1 ou 2 anos. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, os documentos formais estão sendo analisados nos bastidores e o novo contrato tem a possibilidade de acontecer até junho de 2027, se o jogador quiser. Vale lembrar que Cristiano assinou um vínculo com o clube saudita até o final de junho desse ano e vinha sendo ligado a outros clubes nos últimos meses após uma publicação em tom de despedida do clube. Ao mesmo tempo, o diretor esportivo do Al Nassr, Fernando Hierro, concedeu uma entrevista no final de maio, dizendo que nunca desistiu de renovar com o atacante português que tem 40 anos. Ele foi ligado a pelo menos 4 clubes brasileiros: Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Inclusive, quando foi questionado sobre o futebol brasileiro, o craque comentou que sempre se imagina em Copacabana. Recentemente, o jornalista trouxe a informação de que o clube saudita montou um plano para buscar contratações de peso para convencer o CR7. Luiz Dias do Liverpool foi um dos nomes cogitados para fazer Chris permanecer no elenco, porém ele é alvo do Barcelona também. Nessa temporada, Cristiano atuou em 41 partidas com 35 gols marcados, além de 4 assistências. Essa é sua terceira temporada pelo clube e ao todo foram 11 jogos com 99 gols e 19 assistências, segundo o portal O Gol Esperado. Mercado da bola concluído e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!